Olá, queridos amigos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um programa A Hora da Mediunidade. O tema de hoje, evocações. E comigo, um grande amigo, Kleber Costa, que é lá do Núcleo Espírita Gota de Luz, no Rio Grande do Norte. Kleber, seja muito bem-vindo. Obrigado, Liliane. Boa noite a todos que assistem a esse programa. Agradecemos pelo convite, pela indicação do nosso companheiro Renan. Estamos à disposição para a gente conversar um pouco a respeito desse tema, evocações. Nós que agradecemos aqui do canal. O Renan é um querido, um amigo querido, e receber você aqui também é um privilégio para a gente. Está todo mundo muito feliz de ter você aqui, viu? E sem mais delongas, vamos para o nosso bate-papo. Eu vou te fazer a primeira questão. Pode-se evocar espíritos? Pode. Embora exista uma controvérsia intensa no movimento espírita, Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns e nas outras obras que ele publicou, é claro em colocar que devemos sim evocar os espíritos. Não por acaso, o subtítulo do Livro dos Médiuns é o Manual de Evocação. Então, poucos espíritas prestam atenção nisso, porque criou-se uma ideia propagada por algum escritor ou algum espírito que ditou uma psicografia de que não se devia evocar espíritos, e o movimento espírita incautamente adotou essa ideia. Então, hoje, nós verificamos muitos espíritas adeptos dessa ideia de não evocar, mas, quando nós vamos nos debruçar sobre as obras de Allan Kardec, igualmente O Livro dos Médiuns, no seu capítulo 25 das evocações, fica bastante claro que é, inclusive, em alguns casos, preferível que a gente evoque, pode dar mais segurança. É claro que a alegação dos que defendem a ideia de não evocar, que as comunicações devam ser espontâneas, alegam a questão da segurança. Mas a insegurança existe tanto nas evocações como nas comunicações espontâneas. Se o grupo não estiver preparado, né, se o médium não estiver seguro do seu papel, ele pode ser enganado tanto na evocação, tanto numa evocação espontânea. Allan Kardec pontua, inclusive, que na evocação, na comunicação espontânea, esse risco é até maior. Porque quando você deixa aberta a palavra para qualquer um falar na Assembleia, qualquer um entra e diz o que quer. E quando você seleciona através de uma evocação, você ali já começa a colocar um filtro. Claro que não fica garantido que aquele espírito que está sendo evocado vai se comunicar, mas um grupo orientado, né, que tenha um bom nível de estudo, vai saber identificar se efetivamente o espírito evocado que está se comunicando é efetivamente o que foi evocado. Né? Então, tudo isso depende de estudo, de formação de grupo. Né? O capítulo 25 do Livro dos Médiuns é um capítulo extenso. Né? Então, tem várias condições lá para que você possa fazer uma reunião eficiente, que possa ter resultados. Né?
ele dá várias orientações no sentido do que se deva fazer e do que não se deva fazer. Por exemplo, reuniões movidas por curiosidades, por notícias fúteis e tal. Ele diz que essas reuniões são mais factíveis de ser frequentadas por espíritos que queiram exatamente comparecer naquela reunião para se fazer passar por outros espíritos. Então, é uma questão que depende mais do grupo mediúnico que está se reunindo do que propriamente do espírito que está se comunicando. Ótimo, Kleber. Eu acho que a preocupação, né, do próprio movimento espírita é essa orientação, né? Porque o que eu entendo não é proibição, mas é de se dizer assim, a questão da evocação de um espírito, ela precisa, o que você falou, ela precisa ser bem controlada, ela precisa ser uma coisa bem estudada, bem preparada, e ser feita dentro do centro espírita, né? Não em qualquer lugar. Sim, claro, você precisa tomar todos os cuidados, né? Eu acho que a preocupação uma é mais essa. mediúnica, né? Precisa estar coberta desses cuidados. Não é você estar numa mesinha de bar e tal, de repente, surge um assunto qualquer. Ah, será que o espírito pode responder? Vamos fazer uma reunião mediúnica, ver se ele responde? Não é assim. Tem que ser um grupo responsável, interessado, comprometido, com dia e hora certa para se reunir, né, para você garantir um mínimo de segurança nessas comunicações. Verdade. Eu sou médium e acho que muitos devem ter passado por isso, mas teve gente que já me conheceu e falou assim, eu preciso que você vá lá na minha casa, porque eu preciso, estou cheio de problema, preciso passar por uma consulta. E eu, Não, claro que não. Né? Então, tem que tomar muito cuidado. Muito mesmo, porque esse é um paradigma que o próprio movimento espírita contribui para que ele exista, né? Porque um médium consciente toma essa atitude, mas infelizmente não são todos, né? Então tem médium que vai lá mesmo, escuta a conversa, dá uma consulta, faz uma orientação, manda tomar banho de sal e essas coisas todas, né? E a pessoa que está em busca dessa orientação não sabe exatamente o que é um espírita comprometido, que compreende o que é doutrina espírita, o que é um médium, né? Que às vezes não é nem um médium, é uma pessoa que tem fenômenos anímicos, né? Que acha que é médium, não é por desonestidade que se faz passar por médium, né? Por desorientação, por não estudar direito, tal, aí se presta a esse papel e vai difundindo essa impressão no meio da sociedade. Por isso que a sociedade encara muitas vezes a gente dessa forma, assiste a alguma razão, porque algumas pessoas do meio espírita agem dessa forma e dão a entender que a coisa caminha dessa maneira. Perfeito, concordo. Vamos para a segunda questão. Pode-se evocar animais? Essa é outra questão que causa muita controvérsia no movimento espírita, infelizmente ainda. Infelizmente ainda. Porque Allan Kardec é claro. Quando a gente fala Allan Kardec, dá a impressão, a gente precisa tomar um cuidado de explicar, porque dá a impressão que a gente está usando um argumento de autoridade. Né? Allan Kardec falou, está falado. Né? A gente fala, Allan Kardec disse, Allan Kardec escreveu, é por economia de palavras. Porque, na realidade, tudo que está colocado aí é um trabalho de 15 anos, do qual Allan Kardec participou ativamente e com papel importante. Mas desse trabalho participaram mais de 1.000 grupos espíritas no mundo inteiro, né? Uma equipe de espíritos de escola, né? Outros tantos espíritos com quem Allan Kardec travou o diálogo através de médiuns, espíritos elevados,
espíritos sofredores, espíritos problemáticos, porque Allan Kardec precisava estudar todo o aspecto dos espíritos que existiam para poder construir essa possibilidade. Então, muitas vezes a gente diz, Allan Kardec disse, aí pode dar a entender para as pessoas que a gente está usando um argumento de autoridade. Absolutamente não é. Allan Kardec, os mais de 1000 grupos espíritas, os espíritos de escola, e, em última análise, o espírito de verdade. Porque Allan Kardec só publicou o que ele submeteu ao espírito de verdade. Então, a gente tem que considerar essa obra. A gente não pode equiparar a obra de Allan Kardec com a obra de um espírito que ditou por um médium, e essa obra nunca foi contestada, nunca foi experimentada, nunca foi observada, nunca foi nem comparada com Allan Kardec. Então, a gente percebe em muitas obras contradições com a obra de Allan Kardec, e as pessoas que defendem isso dizem, não, porque o fulano é de outro tempo, é mais evoluído que Allan Kardec. Né? Tudo bem, mais evoluído que Allan Kardec, mas mais evoluído que o espírito de verdade, aí é mais difícil. Aí é mais difícil. Né? Então, lá no Livro dos Médiuns, nesse capítulo mesmo, do capítulo 25 do Livro dos Médiuns, da segunda parte, é claro, os animais não têm espírito com E maiúsculo. Os animais não têm espírito com E maiúsculo. Eles têm princípio espiritual. E quando o animal morre, esse princípio espiritual, segundo as informações do Livro dos Médiuns, é quase que instantaneamente usado noutros seres para continuar o seu processo de construção na sua obra, até um dia ele poder se individualizar e, assim, poder se tornar um espírito com E minúsculo, com E maiúsculo. Né? Por enquanto, ele sempre vai ser, tanto no vegetal quanto no animal, um princípio espiritual que está tendo experiência nessa construção para se tornar uma individualidade. Quando se tornar uma individualidade, ele então vai ser espírito com E maiúsculo e vai entrar no reino que a gente chama de reino hominal. Vai ser um homem, né, um espírito, um perispírito, com esses processos de reencarnações continuadas até se tornar perfeito. Ora, se esse princípio espiritual é quase que imediatamente utilizado no outro ser, e o Livro dos Médiuns é taxativo, não tem animal na erraticidade. Se não tem animal na erraticidade, e se o animal não tem inteligência, como é que você vai se comunicar com o animal? Muito embora exista depoimentos de pessoas, de médios, né, que dizem que se comunicam com animais. É um direito deles, está no campo do livre-arbítrio. Mas o próprio Allan Kardec, nesse capítulo 25, né, ele diz, evoca uma pedra e a pedra vai se comunicar. Depende do que você está evocando e o cuidado que você tem nessa evocação. Né? Ele cita vários casos, nesse capítulo, ele cita um caso específico de que evocaram um mito, e esse mito se comunicou e deu detalhes, essa coisa toda, depois descobriram que não era coisa nenhuma, porque o mito não existe, é um mito. Né? Então, mas tem gente por aí fazendo o que quer dessas informações. E muita gente acredita porque não conhece a base do espiritismo. No movimento espírita, né, o nosso companheiro Clóvis Nunes, da parapsicologia, ele é muito contundente às vezes, mas ele tem um seminário onde ele coloca, e eu acho que assiste razão a ele, que no Brasil se pratica o espiritismo do senso comum e do ouvir dizer. Porque são poucos espíritas
que praticam o espiritismo a partir do estudo das obras de Allan Kardec. Em todo o centro espírita você vai encontrar grupo de estudo de a obra do espírito tal, obra do espírito qual, obra do espírito tal. Dificilmente você vai encontrar um grupo de estudo das obras de Allan Kardec. E quando encontra, é do Livro dos Espíritos. Se forçar uma barrinha mais, Livro dos Médiuns, né? Quando Allan Kardec tem 23 obras para serem estudadas. Quem não estuda essas 23 obras de Allan Kardec não pode ter uma compreensão correta do que seja espiritismo. Aí a gente vai viver do senso comum, do ouvir dizer, vai comer na mão dos outros, vai assistir palestras, o que palestrante falar, para a gente vai ser verdade, porque a gente não quer se dar ao trabalho de ouvir o palestrante, tudo bem, vamos ouvir todo mundo, mas vamos ouvir, pegar aquela informação e vamos comparar com o que Kardec está dizendo, para ver se assiste razão, mas nós somos muito acomodados, né? Nós queremos resolver os nossos problemas de maneira imediata e a gente sabe que isso não acontece. A progressão dos espíritos é paulatina, a gente não vai conseguir dar um salto de evolução numa reencarnação só. Nós estamos aqui nesses 30, 40, 50, 70, 100 anos que a gente consegue passar aqui numa experiência reencarnatória. Os espíritos dizem que, em relação à nossa vida eterna, é um piscar de olhos. E a gente se angustia tanto, a gente se desespera tanto, né, porque a gente acha que demora tanto. Na verdade, tudo vai passar. É um assunto até interessante para mim, essa questão da evocação dos animais, eu nunca escutei falar sobre isso, mas eu sou muito apegada aos animais, né? Desde criança. Eu tenho 5 cachorros hoje, já chegamos a ter uns 10 cachorros. E teve 2 nossas que faleceram, e eu, por um bom período, ainda avistava elas dentro de casa, mesmo depois de falecidas. Volta e meia, eu via correndo pela casa, sabe? Passando, eu ficava assim, como pode? É uma coisa até difícil de entender, mas foi bem presente na minha vida. Depois, e vai passando, né? Conforme os meses vão passando, aquilo foi diminuindo até acabar literalmente. Mas isso é perfeitamente explicável. Né? Você tinha uma ligação muito forte. O fato de você ver esses animais não significa que eles existem, está na sua mente. Né? Você é muito ligadas a ele, você tem impressão de estar vendo. É impressão. Né? Os espíritos, quando aparecem para a gente, aparecem com a roupa, com um objeto qualquer e tal, que a gente pensa que é real, mas não é impressão. Então, a gente, às vezes, cria essa impressão, mas não pode ser, porque esse corpo não existe mais. Esse espírito, esse princípio espiritual, já está habitando outro ser. Mas a sua impressão é verdadeira, por conta da sua ligação que você tem com ele. Agora, a gente não pode. Eu tenho há algum tempo atrás, já faz um tempinho, eu era coordenador de ESG na Federação Espírita aqui, e tinha uma coordenanda, né, que tinha um cachorro, tinha mais ou menos essa ligação. Gostava muito do cachorro e tal, e esse cachorro morreu. Né? E ela, conversando comigo, ela queria que eu dissesse a ela que o cachorro ia reencarnar. E eu disse que, olha, não. E ela ficou chateada comigo, cortou relações comigo, porque eu disse, olha, não vai reencarnar. Não, mas ele era muito bom, era isso, eu gostava muito dele, criava como um filho e tal. Sim, tudo bem que você criou ele, você amou ele, você deu todas as condições para ele ter uma experiência para desenvolver o princípio espiritual, lógico, tudo bem, muito bom. Agora, daí a você querer que o cachorro reencarne, porque você ama ele, mas assim, uma estudante de ESD. Kleber, acontece muito também, ouvindo você falar agora, que eu acho que
a gente, para se acostumar, né? Então, acho que esse costume da gente ver sempre o animal ali passando, convivendo no meio da gente, pode ser mesmo essa questão do costume de sempre ver, e você vê alguma coisa ali na hora e você acha que é, e acho que é um pouco disso mesmo, Pode ser do criação nosso, mental, do né? nosso estado emocional, que está sofrendo Isso. pela falta do animal, e aí é bem provável mesmo. E não é nada demais, é só explica o afeto que você tinha por eles e tal, que não esquece e tal. Tem que encarar como uma coisa que foi naquela época, porque o papel desses seres inferiores é esse, né? É nos proporcionar essa relação para que a gente também possa crescer. Né? E, fim daquele papel, ele não tem individualidade. Né? Eles voltam para animar outros seres, né? Até poder conseguir uma individualidade. Ótimo. Vamos para a próxima questão. Pode-se evocar pessoas vivas? Sim, podemos evocar pessoas vivas. Nós conhecemos mais comumente o fenômeno da bicorporeidade. Né? A bicorporeidade nada mais é do que um espírito que abandona o seu corpo e vai atuar numa outra localidade, diferente daquela onde o corpo está. Certo? Para isso, tem uma condição. O corpo não pode estar em estado de vigília. Né? Ele tem que estar dormindo, no mínimo cochilando. Né? Ele não pode ter. Porque o espírito não pode se manifestar em dois locais. Ele pode abandonar o corpo em estado de sonolência e atuar no outro local. Mas atuar nos dois locais ao mesmo tempo, ele não consegue. Dentro desse mesmo princípio, um espírito vivo, reencarnado, ele também pode ser evocado. O fenômeno é muito similar. Atendendo à evocação, né, se ele tiver consciência de alguma forma, e aí entram o anjo da guarda, os espíritos familiares, para ajudar nesse processo, né, dele compreender, ele estando, dormindo ou em estado de sonolência, ele pode atender essa evocação. Apenas e tão somente nessas condições. Entendido. A gente pode dizer que a telepatia também é um tipo de evocação de pessoas vivas? De uma certa forma, sim. Eu não É tenho um pouco nenhum parecido, estudo. É é um similar. pouco parecido, né? Porque a telepatia, o que é, em suma? Né? Porque Os dois, a né? ciência, Precisam. a ciência material ela entende e explica como a comunicação de dois cérebros. Né? Isso. Mas no campo do espiritismo, a gente compreende bem que é a comunicação de dois espíritos. Os espíritos não se comunicam pelo pensamento. Né? Então, se os espíritos se comunicam pelo pensamento e dois espíritos encarnados, né, conseguem atingir um estágio de evolução que eles possam se comunicar pelo pensamento, um vai ler o pensamento do outro, esteja onde estiver. É verdade. Eu tenho uma irmã gêmea. E quando a gente era jovem, a gente tinha essa capacidade de entendimento, de uma saber o que a outra está pensando e de sentir, mesmo que mais de 100 quilômetros distante, quando uma estava passando por algum processo de dificuldade, e era uma coisa bem extraordinária assim, para a gente conversava bastante até sobre esse assunto. Né? Nessa capacidade que a gente tinha de não sabemos como acontecia, mas de perceber quando uma não estava bem ou saber o que estava se passando. É bem legal.
Exatamente. A comunicação entre os espíritos explica isso, né? A afinidade que existe entre espíritos, porque esse tipo de comunicação só vai existir em espíritos muito afins, muito ligados, né? E se a gente reencarna, né, gêmeo com outro, né, dependendo ainda do grau de como é esse gêmeo, porque tem em vários graus, né, significa que tem atividade, tem afinidade. Né? Salvo os casos em que reencarnam gêmeos, né, e muitos casos ligados, né, num corpo só, aqueles casos que são expiação. Né? Espíritos que se odeiam e que precisam passar uma encarnação juntos para se tolerarem. Né? Mas esses são os mais raros. O mais comum é que sejam pessoas que reencarnam juntas, né? Na mesma gestação, porque têm afinidades, né? E vão experimentar uma vida. Geralmente, dois gêmeos são muito ligados. Você nunca vai encontrar, ou raramente vai encontrar gêmeos, né? Que não sejam univitelinos, né? Ou ligados pelo corpo, né? Que não tenham afinidades, que não gostem um do outro, tal. Né? Pode ter uma rusga aqui, aquele, como é natural da experiência de cada espírito reencarnado, mas no geral eles se amam, eles se gostam, se afinam, têm preferências muito parecidas, então tem essa facilidade de comunicação. Verdade, é muito bonito mesmo. A irmandade e o amor entre irmãos gêmeos. Bom, próxima questão. O telefone só toca do lado de lá? Essa questão é muito parecida com a primeira. Né? Essa informação e outras, mas essa principalmente, né, que permeia no movimento espírita, para o movimento espírita entender que fazer evocação é proibido. Né? Mas a gente tem que compreender o contexto. Né? O autor dessa frase é Chico Xavier, um médium que, pelo seu trabalho, pela sua atuação, tem que ser levado em muito boa conta. Mas nós precisamos compreender em que contexto Chico Xavier falou isso. Chico Xavier, a característica marcante dele eram as cartas consoladoras. Então, milhares de pessoas acorriam diariamente a Uberaba para conseguir cartas consoladoras. Todo mundo queria saber de notícias de um parente. Então, a Casa da Prece vivia rodeada de gente todos os dias, toda hora. 3.000, 4.000 pessoas em frente à Casa da Prece para entrar 30, para ter a chance de falar com Chico Xavier, daquelas 30, talvez 2 ou 3 que recebessem carta. Né? E a pressão era muito grande, inclusive de pessoas muito importantes, que muitas vezes não precisavam passar por esse processo todo, né? Conseguiam ter um contato mais tranquilo com Chico Xavier. E eu acredito, eu não posso afirmar porque não conversei com o Chico, não tive essa confirmação com ele, né? Mas deduzo, né, que isso era uma proteção para o trabalho dele. As pessoas forçando a barra para ele psicografar uma carta de um parente e ele dizia, olha, aqui o telefone só toca do lado de lá. Certo? O que ele queria dizer, eu entendo, né? Não posso afirmar nada, mas estudando a questão, né, eu acho que ele queria dizer, olha, aqui eu não faço evocações. Certo? Eu me coloco à disposição. Então, os espíritos que quiserem se comunicar, eles vão se comunicar. Certo? Mas, no fundo, havia evocação. Porque
aqueles pais e aquelas mães que estavam ali, aqueles parentes, estavam todos evocando. Todos eles estavam evocando. Né? O que Chico disse é que eu não evoco, mas no trabalho havia evocação, certo? Agora, era uma característica do trabalho de Chico. Chico nunca disse que evocação era proibido. Nunca. Eu nunca encontrei uma frase de Chico dizendo que era proibido. Ele dizia, no meu trabalho, o telefone só toca do lado de cá, do lado de lá. Eu não faço a ligação. Se vier a ligação, eu atendo. Né? Então, eu interpreto dessa forma. Né? Ele nunca generalizou, porque nem poderia, porque uma das orientações que Emmanuel colocou para Chico é assim, no dia que esse trabalho contrariar, no dia que uma informação nossa contrariar Allan Kardec, nos abandone e siga Allan Kardec. Então, Chico sabia que uma informação dessas, se fosse genérica para o movimento espírita, estaria entrando em contradição com Allan Kardec. Então, é o mesmo que ele dizia, olha, nos abandone e siga Allan Kardec. Ele jamais ia fazer isso. Agora, os mais apressados, os que não estudam, né, os que estão só vivendo em torno do fenômeno e tal, resolveram interpretar essa frase de Chico Xavier, que era específica do trabalho dele, como se fosse uma coisa generalizada para a doutrina espírita. Né? O telefone não toca só do lado de lá. Toca do lado de lá, do lado de cá, de tudo quanto é jeito. Os espíritos, quando querem se comunicar, eles fazem qualquer coisa. E quando a gente também quer se comunicar com o espírito, a gente tem os meios. Está aí o capítulo 25 do Livro dos Médiuns, a nos mostrar quais são as possibilidades, os meios, os caminhos que a gente pode usar para ter uma comunicação segura com o espírito específico que a gente quer, de forma que a gente não possa ser enganado. Então, a gente precisa só separar as coisas. Né? Chico, no trabalho dele, de Cartas Consoladoras, né, que ele não queria criar expectativas, isso é uma interpretação minha, né? Eu não posso afirmar, ele não queria criar expectativa, então criou essa frase aí, talvez para aliviar a pressão que ele recebia, certo? Eu acho que é um movimento espírita organizado perdeu uma grande oportunidade, porque todas essas obras, né, quem estava envolvido ali com a publicação delas e estava mais perto, podia, à época, ter questionado. Né? Como foi questionada a questão da alma gêmea do livro Consolador, de Emmanuel. No livro Consolador, Emmanuel falou em alma gêmea. Na Federação Espírita, na hora de editar o livro, alguém chamou atenção. Ei, ele está falando aqui de alma gêmea. Allan Kardec disse que não há alma gêmea. Está em contradição. Aí alguém parou o processo, devolveu para Chico. Chico, está havendo essa controvérsia aqui. Emmanuel está falando na obra aqui que tem alma gêmea e Allan Kardec, na obra dele, diz que não tem alma gêmea. É uma contradição. Peça a Emmanuel para explicar. E Allan Kardec se comunicou com Emmanuel e Emmanuel explicou que a alma gêmea que ele estava falando ali é um sentido figurado que não significava duas metades da laranja. Seriam espíritos afins, mas tem. Quem pegar o livro Consolador vai ter uma nota de rodapé de Emmanuel explicando o termo alma gêmea. Mas, infelizmente, só nessa obra é que as pessoas tiveram essa capacidade de questionar o autor sobre aquela contradição. Todas as outras passaram. Né? E isso, infelizmente, causa uma grande confusão no movimento espírita, porque a gente, dentro do movimento espírita, a gente convive com 3, 4, 5 versões acerca de um mesmo fenômeno, porque as pessoas ainda não querem considerar que a base de tudo são as obras de Allan Kardec.
O próprio Allan Kardec disse: quando a ciência provar que em algum ponto a doutrina espírita está em erro, nesse ponto a gente segue a ciência. Mas até hoje, mais de 160 anos depois, a ciência não conseguiu provar em nenhum ponto que a doutrina estava errada. Agora, alguns autores espirituais, através de médios, já colocaram contradições diversas a respeito da obra de Allan Kardec. Mas nenhum espírito isolado é ciência, até porque nenhum espírito, nenhum escritor, nenhum médio utilizou o método de verificação que Allan Kardec implantou, né? O controle universal do ensino dos espíritos. Kardec submetia todas as questões a um grupo de pessoas, esse grupo que a gente nominou aqui no início. Mais de 1000 grupos espíritas no mundo inteiro, uma centena de espíritos superiores e, em última análise, espírito de verdade. Essas obras, editadas por um espírito, escrita por um médium, e vai para uma editora e se publica, e aí aparece uma contradição, a gente diz, não, que esse espírito aqui é mais evoluído que Allan Kardec. Ele veio revolucionar a doutrina espírita. Aí a gente tem que ter paciência, benevolência para com todos, né? Mas eu, particularmente, ainda sigo Allan Kardec, né, em todos os pontos, até que a ciência, né, cientificamente, alguém prove que, num ponto, há um erro na obra. Aí a gente vai seguir a lógica. A razão, né, porque razão e bom senso são dois parâmetros que o próprio Allan Kardec utilizou e recomenda para todos nós. Muito bom, Kleber, muito bom. Você falou um pouco sobre as evocações espontâneas. Você poderia me comentar um pouquinho mais sobre elas? A evocação espontânea ela é tão importante quanto, aliás, a comunicação espontânea, né? Tem a comunicação espontânea e tem a evocação. A comunicação espontânea é tão importante quanto a evocação. Agora, nós precisamos saber como lidar com cada caso. Nós precisamos compreender que a comunicação espontânea, o risco que nós corremos é bem maior do que na comunicação por evocação. Tá? Como o próprio Allan Kardec coloca mesmo nesse capítulo 25 do Livro dos Médiuns. Né? Ele dá esse exemplo. Né? Numa assembleia, faculte a palavra e veja o que é que vai acontecer. Imagine a gente numa assembleia com 200 pessoas, a palavra está facultada. Todo mundo quer se comunicar. De quem já participou de assembleia, eu já participei de várias, né? A gente ocupa a tribuna para dizer qualquer coisa. A pessoa quer subir na tribuna e falar. Com os espíritos não são diferentes. Allan Kardec diz, nós estamos rodeados de espíritos imperfeitos que querem se comunicar de qualquer forma. Então, se você fizer uma reunião mediúnica e deixar à vontade dos espíritos para eles se comunicar, eles vão fazer fila. E olha o trabalho que a gente vai ter para poder se comunicar com os espíritos, identificar eles. A reunião não vai render, certo? Então, a gente tem que ter determinados cuidados. A gente tem que ter isso em mente. Tá? A comunicação espontânea tem o seu valor? Tem. No caso de Chico Xavier, certo? Era comunicação espontânea, embora por trás houvesse uma evocação. Tá? Mas aí tudo vai ser relativo. Por quê? O trabalho de Chico Xavier, claro que tinha um anjo da guarda, tinham espíritos que participavam daquele trabalho, que certamente fazia algum tipo de filtro. Né? Então, numa reunião,
que seja séria, comprometida, também vai ter uma equipe de... Todos nós temos um anjo da guarda. Todos nós. Que é um espírito bom, que tem controle de tudo. Tá? Então, esses anjos da guarda vão nos ajudar a fazer um filtro naquelas comunicações. Certo? Agora, isso vai depender da seriedade com que a gente realiza aquela reunião. Lembro-me agora de um diálogo de Allan Kardec com São Luís. Em determinada reunião da Sociedade Espírita de Paris, um espírito dava comunicações de São Luís e Allan Kardec estava presente. E do meio para o fim ele começou a perceber que não era mais São Luís. Que um outro espírito entrou na comunicação e começou a falar como se fora São Luís. Numa outra oportunidade, ele conversando com São Luís, ele se refere a essa tal reunião e diz: olha, eu percebi que entrou um espírito estranho lá para dar comunicação e tal. E São Luís era quem dirigia as reuniões da Sociedade Espírita de Paris, do ponto de vista do plano espiritual. Aí Allan Kardec diz: e como é que o senhor permitiu? Ele culpou logo São Luís. O senhor não era dirigente? Por que o senhor permitiu que alguém falasse no seu lugar? Aí São Luís chegou e disse: olha, observe em companhia de quem vocês estavam. Então, ele faz uma crítica direta aos médios, aos participantes da reunião. Certo? É necessário que os participantes da reunião estejam ligados à reunião, comprometidos, porque se tiver cada um com a cabeça no canto, não está ligado, está pensando num problema em casa, um compromisso para depois da reunião, porque tem uma turma do barzinho esperando e tal, os espíritos vão entrar e vão fazer o que quiser nessa reunião. Mas se for uma reunião séria, comprometida, daquele pessoal que tem aquele dia certo e hora certa para se reunir, está todo mundo compenetrado, e todo mundo, antes da reunião, isso é raro nas reuniões, nas poucas reuniões que eu participei, mediúnica, que eu participo de poucas reuniões mediúnicas, mas das que eu participei, eu nunca vi o pessoal evocar o anjo da guarda. E é o que mais Allan Kardec recomenda. Na toda reunião, evoque o anjo da guarda para que ele esteja junto lá. E se o anjo da guarda não é evocado, claro que ele está ali. Mas não estão me chamando. Ele não é intrometido. Então, o grupo precisa, cada um tem um anjo da guarda. Cada um evoca o seu anjo da guarda para auxiliar nos trabalhos, se compenetra, faz as suas orações e procura interagir na reunião com o máximo de responsabilidade possível. Então, o risco de ser enganado por uma comunicação espontânea, por um espírito que tente se passar por outro, é bem menor. Se bem que nós temos a responsabilidade também, né, de não acreditar. Não, os espíritos estão tomando conta, quem vier aqui, porque está autorizado. Às vezes o espírito deixa vir para testar a gente. Então, a gente tem que prestar atenção no que a gente está perguntando, no que ele está respondendo, no conteúdo da mensagem, né, para saber se faz sentido, se não tem contradições, até a gente poder aceitar ou não aquela informação. Então, as duas modalidades têm risco, vai depender muito da equipe mediúnica, de como é que eles se reúnem, qual é o nível de comprometimento, de responsabilidade, ou se estão ali para se divertir, para passar o tempo e tal, porque, infelizmente, existem. Né? Eu conheço muito participante de reunião mediúnica que tem uma vida que não condiz com quem quer ter essa atividade. Então, não me venham convencer que essa pessoa, numa reunião mediúnica, vai ser bem assistida. É isso mesmo. É um trabalho de muita responsabilidade, né? A gente tem que ser humilde, tem que pensar sempre na elevação moral
não só em ser, vou entregar sopa, vou participar do estudo, né? Eu acho que a doutrina espírita, ela nos orienta muito a isso, que é o nosso dia a dia que conta muito, né? Para a gente se tornar um bom espírita. Não é na prática dentro do centro espírita, é na prática fora dele. Na vida. Na vida, no dia a dia, nas provas, todas as questões que acontecem no nosso dia a dia, da coisa mais simples, de dar um bom dia para um porteiro, tratar bem o colega no trabalho, apesar de todas as coisas que acontecem, né? É isso, meu amigo. Chegamos ao fim. Foi muito bom. Eu aprendi muito com você aqui. Agradeço muito sua participação. Foi um tema muito valioso. E eu já queria deixar aqui um convite já para você voltar mais vezes, assim que possível. Eu fico completamente à disposição, né? Estou muito honrado com o convite, né? Me esforcei bastante para poder estar à altura do programa, né? Para poder passar informações minimamente corretas, né? E eu queria aproveitar, abusar um pouco do tempo de vocês para fazer duas recomendações que eu acho importantes. Aliás, é uma recomendação só em duas, né? Que eu acho muito importante para o movimento espírita em geral. Né? Conheçam o IDEAC. Né? Eu vou me levantar um pouquinho aqui, só para Sua camiseta. Tá? O Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec. Né? É uma instituição de Curitiba, né? Que é dirigida pelo nosso confrade Cosme Massi. Cosme Massi é um companheiro nosso que estuda, ele está com 60 e alguns anos, estuda Kardec desde os 14 anos de idade. Né? Então, eu considero hoje uma das pessoas que melhor compreendem Kardec no mundo. E ele criou duas ferramentas muito interessantes para a gente, que é a Kardecpédia, que tem todas as obras de Kardec, e tem uma vantagem lá, né? Porque quando você vai estudar uma obra de Kardec, né, na Kardecpédia, você está estudando um determinado item, no rodapé ele coloca os itens relacionados. Então, ele indica para você e mostra o texto daquele assunto em todas as obras de Allan Kardec. Você tem ideia, nesse tema de evocações, tem mais de 50 itens relacionados nas obras de Kardec. Então, dá para a gente exaurir o assunto. Né? Essa Kardecpédia, ela é um aplicativo que você pode baixar no celular, né? Que você pode também acessar pelo site. Né? É grátis. Né? E ele tem um outro trabalho que é muito interessante, né? Mas esse tem um custo maior, né? Que é a Kardec Play. Cosme Massi está comentando todas as obras de Allan Kardec. Ele já terminou o Livro dos Espíritos, olha, o livro é o Evangelho, o Livro dos Espíritos está fazendo agora o Evangelho e o Livro dos Médiuns. Né? Então, são centenas de vídeos de 30 minutos a 1 hora de duração, explicando cada item das obras de Allan Kardec. Além de lá também você encontra cursos de lógica, porque Cosme é também formado em lógica, matemática e física, além de filosofia, né? Porque ele é, inclusive, consultor de universidades. Né? É uma pessoa que ele e a esposa dedicam todo o tempo livre à doutrina espírita, né? Então, ele não tem tempo para fazer passeio, viagens e tal. Todo feriado, final de semana, eles estão envolvidos em algum
congresso, algum seminário, alguma atividade pelo país. Eles vão assumindo os compromissos, né, para fazer encontro, para divulgar de maneira segura, né, essas obras de Allan Kardec. Então, eu estou usando esse tempo, pedir licença para isso, para indicar para vocês que existe esse trabalho, essa fonte, né? Kardecpédia é um mundo, né? A Kardecpédia hoje existe em 9 idiomas, porque o objetivo do IDEAC é que Allan Kardec seja conhecido no mundo inteiro. Então, ele já conseguiu traduzir as obras em 9 idiomas. Então, se você entrar na Kardecpédia, quer ler a obra de Allan Kardec em inglês, tem, em francês, que é o original, tem, em italiano tem, em espanhol vai ter em 9 idiomas, e ele ainda está trabalhando, traduzindo para outros idiomas, porque ele quer que seja conhecido no mundo inteiro. A Kardec Pay depende de uma assinatura, que é uma assinatura relativamente barata, se eu não me engano, são R$ 166 reais por ano, né? E você tem acesso a todos esses seminários, né, explicando item por item essas obras de Allan Kardec. Então, fica a dica, né, aquelas pessoas que acharem interessante, entra lá, faz uma visita, procura compreender melhor o que é, né, e estou pronto para aceitar qualquer convite que vocês possam fazer. Para mim é sempre uma honra. Nós temos uma ligação muito boa com a Paraíba, né? Eu tenho nosso amigo Wilson, que eu acho que ele é da região aí, né? A gente troca muita informação no Facebook. E tem um paraibano muito querido, que eu considero como irmão, que chama-se Almir Laureano, o homem da paz, né? Esse cara, nós somos, como diz o outro, unha e carne, né? Aproveito aqui para mandar um abraço afetuoso e um beijo no meu querido amigo Almir Laureano. Kleber, eu agradeço imensamente, acho que em nome de todos os internautas que vão participar e assistir esse programa, eu acho muito valioso quando algum expositor traz essas informações para a gente, de livros, de onde pesquisar. Para quem está começando, querendo estudar, querendo aprender, é muito bom essas dicas, esse apoio, essas ferramentas, né? Conheço a Kardecpédia, eu gosto muito também, estudo bastante por lá, e agradecer também ao criador, né? O Cosmo é maravilhoso no que faz. Uhum. E é isso, meu amigo. Muito obrigada. Tenha uma ótima semana e que Deus abençoe e volte mais vezes. Para todos vocês também, muito obrigado.